Segunda Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês, no quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala da entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário. A sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo. Revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras, representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo, e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima foram também revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros, de uma parede a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordado com figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente ao templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2 metros e 20 de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Segunda Crônicas, capítulo 4. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2 metros e 25 de profundidade, 4 metros e meio de diâmetro e 13 metros e meio de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13 metros e meio, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como uma borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60.000 litros. Fizeram também 10 bacias, nas quais eram lavado tudo o que se usava nos sacrifícios dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. Construíram o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez. 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate. 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Hurã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado.
as flores, as lamparinas e os tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Salmos capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criastes, e para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, o que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficava de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com as pessoas do que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão,
O Senhor semeou sementes boas nas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até ao tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem com feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao seu povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os seus discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos, quando o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, eles responderam. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, ele saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado, e ele ensinava na sinagoga. E os que ouviam ficavam admirados e perguntavam de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro e a sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simeão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé.